Os irmãos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor, preste bem atenção. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e a expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, ungir os santos dos santos. Sabe e entende, deixa a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade do santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerras, estão determinadas assolações. Ele firmará o concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas da abominação virá o assolador, isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Amém? Você pode fechar os seus olhos? Pai, nós estamos aqui no culto de ensino. Neste culto, o Senhor nos dá compreensão dessa palavra. Compreensão, Jesus, e que o Teu Espírito Santo não deixe a gente sair daqui com dúvida. Pelo contrário, que a gente consiga sair daqui entendendo, Senhor, o que é essa palavra, e que a gente possa, Senhor, estar mais firmes na Tua presença. Que a gente diminua, o Senhor cresça, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém? Irmãos, 6º elo da nossa campanha, que a gente está falando sobre pilares, né? E hoje a gente vai falar sobre a vinda do Senhor Jesus. E eu quero usar esse caminho para falar sobre a vinda do Senhor Jesus, e gostaria que os irmãos pudessem redobrar a atenção, para a gente poder entender o que é. É uma leitura complexa, né? Mas para a gente poder entender o que está acontecendo nessa leitura. A nossa campanha é Fundamentos, Pilares da Nossa Fé. Então, nós falamos aqui sobre vários fundamentos, céu e inferno, sobre galardão, sobre a redenção, sobre santidade e o pecado. Falamos sobre Pai, Filho e o Espírito Santo, e aqui nós vamos falar sobre a vinda do Senhor. E para a gente entender o que é a vinda do Senhor, nós vamos usar algumas estruturas, alguns pilares para a gente montar o nosso entendimento. Eu li esse texto, mas eu vou ler outros textos e depois eu vou voltar nesse, para a nossa compreensão. Bom, a primeira coisa que a gente precisa de saber é que Jesus vai voltar. Jesus subiu e um dia ele vai voltar. Atos capítulo 1, versículo de número 6, se você conseguir abrir, é interessante. Eu vou abrindo e vou lendo. Mas Atos capítulo 1 é um texto que você pode até marcar aí na sua Bíblia, que é um texto interessante. Capítulo 1, versículo de número 10, na verdade, irmãos. Diz assim, Atos 1, 10. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões, vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. A Bíblia, ela é clara quando ela diz: Jesus morreu na cruz, ressuscitou o 3º dia, fez algumas aparições, apareceu para Pedro, apareceu para os discípulos às portas fechadas em Jerusalém, apareceu para os 2 discípulos no caminho de Emaús, apareceu para Pedro no mar de Tiberíades. Depois de 40 dias ele aparece para esse número de judeus aqui, e aí ele sobe para o céu, num corpo glorificado. E aí desce 2 anjos e falam essa palavra: assim como vocês o viste ir,
você vai ver ele voltar. Assim como ele subiu, ele vai descer. Então, a primeira afirmação e o ponto estratégico, chave da nossa mensagem essa noite: Jesus, ele vai voltar. Jesus vai voltar, irmãos. Mais cedo ou mais tarde. E pelo que a palavra nos diz, tá às portas para voltar. Tá às portas para voltar. Aí, nós vamos falar tem o arrebatamento da igreja e a vinda gloriosa de Jesus. O que é o arrebatamento da igreja? É um rapto secreto. Vem comigo para 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 15. Vamos ler alguns textos para a gente ter um pouco de compreensão. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15. 1 Tessalonicenses está para frente aí de Colossenses, de Coríntios, o capítulo 4, a partir do versículo 15. Aí eu leio esses dois textos e dou uma explanada. Diz assim, 4:15. Dizemos-vos, pois, irmãos, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, e encontraremos o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros. Aleluia. Aleluia. Eu abro um parênteses e digo que a escatologia ela é muito ampla e complexa. Existem diversas linhas de compreensão da escatologia. Existem os pré-tribulacionistas, os mid-tribulacionistas, os pós-tribulacionistas, os pré-milenistas, os amilenistas, os pós-milenistas, os pré-milenistas históricos, os pré-milenistas dispensacionalistas. O que nós cremos? Que o Senhor vai voltar. Porque a palavra de Deus é muito simples. Simples. Ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Ela é muito simples. E pela nossa crença, Jesus vai arrebatar a sua igreja. Depois vai vir um período de grande tribulação. E depois vai vir a vinda gloriosa de Cristo. O texto de Atos, capítulo 1, diz que assim como viste subir, do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer e vocês vão ver. Essa é a vinda gloriosa. Toda nação verá, todo povo verá, inclusive os judeus. E inclusive os anjos falavam com quem? Com os judeus. Mas precede isso? O que precede isso? Uma grande tribulação. Aonde vai operar o anticristo. E no reinado do anticristo, no governo dele, o modo de agir, de pensar dele. Mas antes, o arrebatamento da igreja. E quem é a igreja? Gentia. Somos eu e você. Aleluia. Glória a Deus. E olha para você ver sobre a vinda gloriosa. Você pode vir comigo para Mateus capítulo 24, versículo 30 e 31. O texto de Mateus capítulo 24 é um texto muito conhecido. E aqui os judeus, eles questionavam Jesus sobre estas coisas. E Jesus responde eles. Olha, Mateus capítulo 24, versículo 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória.
Ele enviará o seu anjo com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Enquanto já os ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Ou seja, a árvore está mostrando, os frutos dela estão grandes, as folhas estão verdes, está dizendo o quê? O verão está chegando. E Jesus está dizendo aqui para quem? Para os judeus. Pastor, aqui é o arrebatamento, aqui é a vinda gloriosa de Jesus. É um texto falado para os judeus. Aqui ele fala sobre a grande tribulação. No capítulo 24, a partir do versículo 15, quando, pois, virdes a abominação da desolação que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lê entenda, isso ele está fazendo referência até a Daniel 9, que nós lemos. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, que estiverem sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. O que estiverem no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Ai das grávidas e das que amamentam naquele dia, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, porque haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco haverá jamais. E o texto continua. Aqui ele fala do período da grande tribulação, que pela nossa fé, 7 anos. 7 anos de grande tribulação. Então, eu iria ler o texto só no final, mas eu vou ler agora, para a gente confirmar essa sequência. 2 Tessalonicenses, do 1 ao 8. Você pode abrir comigo? Eita, quem não gosta de Bíblia vai passar mal, porque a gente está lendo muito texto. Todo mundo gosta de Bíblia aqui essa noite, né? Glória a Deus, aleluia. 2 Tessalonicenses, olha o que o apóstolo Paulo diz. Eu gosto muito de estudar a palavra. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1. Os irmãos achou? Pode procurar. 2 Tessalonicenses 2. Versículo 1. 2 Tessalonicenses 2, versículo 1. Olha, preste bem atenção, aguce a sua atenção. Diz assim, versículo 1. Ora, irmãos, o apóstolo Paulo falando, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Rogamo-nos pela vinda do nosso Senhor. Essa vinda aqui é a vinda gloriosa. É a vinda de Apocalipse capítulo 1, de Mateus 24, que nós lemos agora. Todo olho verá. Aí ele fala no versículo 2, é um conselho para os irmãos da cidade de Tessalônica. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis. Quer dizer, não muda a forma de vocês de pensar. Quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Assim o quê? A vinda de Cristo não vai acontecer sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é esse? O anticristo. Ou seja, a vinda gloriosa não vai acontecer antes que o anticristo não se manifeste. E a apostasia também. Porque em Apocalipse a Bíblia diz que o entendimento das pessoas vão ser cegadas. Satanás vai manipular. E o que é isso? Apostasia. Versículo 4. O qual se opõe, o anticristo, e se levanta contra tudo que se chama Deus, e se adora, de sorte que se assentará como Deus no seu templo de Deus, querendo parecer com Deus. Não vos lembreis que dessas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, o apóstolo Paulo falando. E agora vos sabeis o que o detém, o que para ele, o que está impedindo ele, para que o seu próprio tempo seja manifestado.
para que o seu ministério da iniquidade opere, somente a um que agora somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E quem é esse? A igreja. Ele está fazendo um caminho inverso. A vinda de Cristo, a nossa reunião com Ele não vai acontecer sem que antes o anticristo não se manifeste, a apostasia não aconteça. Mas o anticristo não vai aparecer sem que antes o que o impede seja tirado. Aleluia! E a igreja de Cristo, a igreja gentia, eu e você, é o que vai ser arrebatado. Você crê? Aleluia! Glória a Deus! Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Já é quando Jesus volta na segunda vinda e vence o anticristo. Então, pastor, quando é que vai acontecer o arrebatamento da igreja? Em Mateus capítulo 24, a Bíblia diz que esse evangelho do reino será pregado por todo o povo, toda nação, toda língua. Então virá o fim. Aí virá o fim. Agora pensa, com a internet, nós estamos para o YouTube agora. Pensa com a TV, o tanto de pessoas que já não têm conhecimento sobre Jesus. Outra coisa é Israel. Israel se tornou relógio de Deus. Israel se tornou cronômetro do Senhor. Porque através dos eventos e do que acontece com Israel, nós podemos dizer que a vinda de Jesus Cristo está muito próxima. Muito próxima. Em Isaías, não precisa de abrir, mas em Isaías capítulo 66, versículo 8, a Bíblia diz lá, pode nascer uma nação em um dia? Pode, porque está falando de Israel. Porque a ONU, na década de 50, reuniu os judeus de todo mundo, foi lá na Palestina, dividiu a Palestina no meio, para cá são os palestinos, para cá os judeus, e determinou território dos judeus. Construíram um muro no meio, chamado de faixa de Gaza, aonde há muita tensão política e da guerra, porque os palestinos não aceitam. Esse território não é dos judeus, é nosso. No entanto, a Organização Mundial das Nações Unidas falou, é deles porque eles não têm terra. E por que isso aconteceu? Porque lá atrás, 70 anos depois de Cristo, o general Tito veio e dizimou a cidade, dizimou o templo, matou mais de 1 milhão de judeus, e os que sobraram se espalharam entre as nações, e aí acabou. Os judeus foram perseguidos durante esses 2000 anos. É história isso. Em Mateus capítulo 24, versículo 34, a Bíblia diz assim, Jesus disse assim, que uma geração não passará, antes que essas palavras se cumprirá. O pastor Edivá estava comentando isso comigo, é muito interessante, a gente concorda muito com isso. Quanto tempo dura uma geração? Quanto tempo você e eu vivemos? 80 anos? 100 anos? No máximo? Quantos? 85 anos. No máximo. E Jerusalém, os judeus estão lá no território deles há quanto tempo? Foi 55, 58? Já vai para 80, para 90 anos. Aleluia. Está muito próximo. Todas as profecias, Mateus 24, Apocalipse, tudo que está escrito em Isaías, o próprio livro de Daniel, tudo tem se cumprido, irmãos. Volta comigo para Daniel, capítulo de número 9, para a gente explanar um pouco. Esse texto fala de uma linha, que é as 70 semanas de Daniel. 70 semanas de Daniel. Daniel orava e pedia uma resposta
para a oração dele com relação à nação, e vem o anjo e dá uma resposta não só para aqueles dias, mas uma resposta até a vinda e o reino milenar do Senhor Jesus. E essa é a resposta. Daniel capítulo 9, versículo 24. Abre aí, pode abrir. Para os irmãos acompanhar comigo. Glória a Deus. Olha a resposta do anjo. Daniel falando, será, Senhor, o que vai acontecer com o nosso povo? Lembrando, o que era o cenário aqui? Eles estavam presos na Babilônia por 70 anos. Por 70 anos. Quando é que o nosso povo vai ser livre? Eu quero saber, eu preciso de uma resposta. Chega um anjo e fala. Versículo 24, ele diz assim, ó. 70, vamos ver o 23, só para a gente contextualizar. Essas motos passam aqui arrebentando, né? No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Olha só o que ele está dizendo. 70 semanas estão determinadas sobre quem? Teu povo e tua santa cidade. Aí a gente abre um parênteses e declara, essa profecia é para quem então? Para os judeus. Teu povo, tua santa cidade. Não é para os gentios. Não é para nós. Para eles. Estão determinados sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Aí ele dá aqui 6 propósitos para a profecia. Antes de declarar qual é. O propósito é, dessas 70 semanas, desse tempo, extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Eu não vou explicar um por um aqui, porque é muito para se explicar. Eu quero resumir o foco da nossa mensagem. Mas são os propósitos da profecia para com os judeus. Preste bem atenção. Essas 70 semanas são semanas literais, de anos. Semanas de anos. Então, 7 anos é uma semana. Certo? Então, semanas literais, semanas de anos. Ó, versículo 25. Sabe e entende. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias. 7 semanas e 62 semanas. Ponto. Vamos lá. 62 mais 7, 69. Boa de conta ou ruim de conta? Então ele está dizendo, versículo 24, da saída da ordem. O que é a saída da ordem? O rei Atarxerxes, do Império Persa, ele dá uma ordem para Neemias. Ele fala assim, ó, vai lá e restaura os muros de Jerusalém. E aí eles vão restaurar os muros de Jerusalém. Esse processo dura 7 semanas. 7 semanas. E ele está dizendo, depois, até o Messias, o príncipe. Quem é o Messias? O príncipe? Jesus. 62 semanas. Então, totalizando nesse contexto geral, da saída da ordem até Jesus, 62 mais 7, 69. Da saída da ordem até Jesus, 69 semanas. Tá dando para entender? 69 semanas. Mas, peraí, pastor, a profecia não é 70? Tá faltando uma. Faltando uma semana. Ele vai dizer aqui, ó, continuando no versículo 25. Desde o príncipe, da saída da ordem para restaurar e para edificar, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, portanto 69. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Isso aqui, as ruas e as tranqueiras, são durante esse tempo. É o tempo que ele sai da Babilônia, que restaura os muros, que constrói o segundo templo do general Zorobabel. Depois vem o período entre os testamentos. Depois vem o Império Grego. O Império Grego
usa uma filosofia política que Alexandre o Grande tinha, que ao invés de matar uma nação, eles iam lá, matavam só os homens, colocavam os soldados e cobravam impostos. Aí Roma vem, adota essa filosofia política e faz isso com quem? Com os judeus. Quando Jesus nasce, os judeus estão pagando impostos para quem? Para Roma. Jesus nasce nesse quadro. Durante todo esse tempo, são essas 69 semanas. E o que ele está acontecendo? O que ele está falando aqui, ó, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, as coisas vão se ajustar, mas serão tempos angustiosos, porque o Império Romano está oprimindo o povo. Olha aí. Continuando, versículo 26. E depois das 62 semanas será tirado o Messias. Aqui ele conta 62 porque ele estava contando as 7 lá atrás, portanto 69. Será tirado o Messias, ou seja, no fim das 69, o que acontece? Jesus, ele morre. Ele ressuscita ao terceiro dia, a redenção ela é restituída, o ato de compra é feito na cruz. Aqui. E aí, sabe o que acontece? Como são semanas de anos, literal, o cronômetro para, a contagem para. Porque você pode fazer uma pergunta para mim, poxa, quanto tempo de Jesus até o dia que nós estamos? 2023, 2022 anos? Nós não estamos no ano de 2022. Quanto tempo? É literal isso? Não. Por quê? Porque quando Jesus morre na cruz, o cronômetro para. O relógio desliga. E isso tem uma explicação, um fundamento. Por que o cronômetro para, irmãos? Porque quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 1, ele veio para os seus, os judeus, e os seus não o receberam. E todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados o quê? Filhos de Deus. Quando Jesus morreu na cruz, a graça que era para os judeus se estendeu para quem? Para os gentios. Para mim, para você, para esse povo que adora o Senhor nos nossos dias. O apóstolo Paulo era o apóstolo de quem? Dos gentios. Tanto que quando Jesus pregava, aquela mulher vem gritando, e Jesus não dá ouvido para ela. Aí os discípulos falam assim, Senhor, se o Senhor não vai atender, despede ela, mas não pode ficar nessa situação. Ele diz assim, ó, não é lícito tirar dos filhos, judeus, e dar aos cachorrinhos, gentios. Olha o que Jesus falou. Aí a mulher, com a fé dela, ela diz assim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seu Senhor. Aí Jesus falou assim, ó, então vai, porque a sua fé é grande, mulher. Aleluia. Jesus, enquanto em seu ministério, ele orienta os discípulos a não sair de Jerusalém. Por quê? Porque o ministério é para os judeus. Só que os judeus o condenam. Os judeus o matam. Eles gritam que o sangue deste homem cai sobre nós e sobre os nossos filhos. Sabe o que acontece? A graça de Jesus, ela se estende aos gentios. E quando a graça vai para os gentios, a promessa que estava rolando, faz o quê? Para. Faltando uma semana. Vai comigo para Romanos capítulo 11, depois a gente volta no mesmo versículo 26. Romanos 11. Aleluia, Senhor, nos dá entendimento. Romanos 11. Olha o que está dizendo a palavra, Romanos 11, a partir do versículo 11. Vamos ler alguns versículos aqui. Esse texto, Jesus está ensinando que Ele é a videira. Os judeus são os ramos. E nós fomos enxertados.
ou seja, inseridos. Olha comigo, Romanos 11:11, os irmãos achou? Amém? Pode procurar aí, meu irmão. 11:11. Aleluia. Diz assim a palavra, olha só. Digo, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Emulação aqui é igualar, tornar igual. E a sua queda, ou seja, o fato de ter recusado Jesus, é a riqueza do mundo, e a sua diminuição, a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Versículo 15. Porque a sua rejeição é a reconciliação do mundo. Qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Versículo de número 19. Dirá, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado? Está bem, pela sua incredulidade foram quebradas, e tu és em pé pela fé. Então não te ensoberbeça, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para comigo a benignidade de Deus. Olha o verso 25, que ele deixa muito claro. Por quê? 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo. Qual segredo? A plenitude dos judeus. O travamento da promessa sobre os gentios, para que não presumais que de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos judeus haja entrado. Sabe o que ele está falando aqui? Ele está dizendo, se por um lado então, entrou a graça para os judeus, quando é que essa última semana, e que essa promessa vai voltar sobre os judeus? Porque a graça está com os gentios. O dia que os gentios foram tirados. No dia que os gentios forem tirados, a promessa vai voltar sobre os judeus. Olha o que ele está dizendo, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos judeus haja entrado. Eu te convido, porque esse texto é longo, comprido, a lê-lo e meditá-lo. Do versículo 1 ao versículo de número 32. Você vai entender. Aqui ensina o quê? Que a promessa, a graça está sobre mim, está sobre você. Porque Jesus te comprou na cruz, com preço de sangue. Aleluia! Glória a Deus. E você é filho. Filho pela adoção do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo te adotou. Jesus te compra como filho na cruz. E o Espírito Santo te adota. Aleluia. Então, irmãos, deu para entender? Faltou uma semana. Quando é que essa semana vai acontecer? No dia que os gentios forem tirados. O que é isso? O arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada. Pastor, então está muito próximo. Vou te mostrar o tanto que está próximo. Volta comigo para Daniel. Daniel 9. E a gente parou no 26. Daniel 9. No meio do versículo a gente parou. A gente já mostrou também vários pontos aqui. Por que a vinda de Jesus está muito próxima. Quando é que a tirada dos judeus vai acontecer? Dos gentios vai acontecer? Quando é que a tirada da igreja vai acontecer? Primeiro a gente olha para Israel. Jerusalém, Israel, o relógio de Deus. Essa geração está passando. Vamos lá.
Versículo 26 do capítulo 9. E depois das 62 semanas será tirado o Messias. E não será mais. Aqui ele já está falando o quê? Jesus morreu na cruz. As 69 semanas foram cortadas. E o povo do príncipe que há de vir, preste atenção. Aqui ele começou a falar de quem? Do anticristo. E o povo do príncipe que há de vir. Quem é o povo do príncipe que há de vir? Aquele que persegue a igreja. O anticristo vai fazer o quê? Perseguir a igreja. Então, o povo do príncipe vai fazer a mesma coisa. Destruirá a cidade e o santuário. Esse destruirá a cidade e o santuário, nós estamos falando lá de trás. 70 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, eles destruíram a cidade. E olha o que a profecia está falando para Daniel muitos anos antes. Muitos anos antes. E o seu fim será como uma inundação, ou seja, terrível. Até o fim haverá guerras, e aqui ele está descrevendo esse período de 2000 anos que os judeus ficaram sofrendo perseguições, caíram na mão de Hitler. As cruzadas que os papas, que os padres lideravam, os judeus mataram Jesus. Nós vamos matar os judeus. E foi massacre. No século 10, 12. E ele está dizendo, haverá guerras, assolações. Versículo de número 26 no meio do versículo. E o seu fim será como uma inundação até o fim, e haverá guerra. Então, estão determinadas assolações sobre os judeus. Versículo 27. E ele quem? O anticristo. Firmará um concerto com muitos por uma semana. Que concerto? Com quem? Esse concerto é um acordo de paz. Com quem? Com os judeus. Lembra que eu falei que os judeus, eles entraram no território palestino? A ONU deu metade do território para eles, e a guerra, desde que eles estão lá, os palestinos metem bomba lá, e eles para cá, e vai. Quando o presidente Donald Trump perdeu as eleições e o Joe Biden entrou, houve uma amortização nas forças armadas lá, e o que os palestinos fizeram? Começou a bombardear os judeus. Porque antes havia um favoritismo político dos Estados Unidos sobre os judeus. Um presidente de esquerda ganha, então agora amortece. O que acontece? Tem guerra lá de novo. No entanto, lá sempre teve guerra. E o que o anticristo vai fazer? Ele vai ser um homem que vai pôr paz lá. Controlar. Não só lá, no mundo inteiro. Não só lá. O anticristo, ele vai propor a unificação de uma moeda única. Uma moeda só. E hoje nós temos visto moedas digitais e o mundo está caminhando tanto para isso, irmão. Seria tão simples, eu estou aqui no Brasil, vou viajar para os Estados Unidos, com uma moeda eu compro aqui e compro lá? Mas eu tenho que converter o meu dinheiro, passar pela taxa cambial, eu tenho que converter o real em dólar. Que confusão! Não, vamos simplificar isso, fazer uma moeda mundial. As bolsas de valores do mundo inteiro precisam de ter um líder mundial que as estabilizam. Se a bolsa lá da Europa desestabilizar, nosso salário pode cair aqui. Isso eu estou falando que o mundo está caminhando para isso. Olha a pandemia, o tanto que as nações se uniram. Olha para você ver. Mais cedo ou mais tarde, um líder mundial, ele vai assumir e ele vai fazer o quê? Colocar paz. Fazer um acordo de paz. E aqui ele está dizendo, e ele firmará um acordo com muitos por uma semana. Essa semana é a última semana. Nisso aqui, a Bíblia dá a entender que o arrebatamento da igreja já aconteceu.
O arrebatamento da igreja já rolou. E ele vai fazer o quê? Só que, deixa eu te falar uma coisa. Então, quais são os sinais? Poxa, tá tendo guerra lá. Quando tiver paz, quando tiver proposta de paz. Olha a guerra da Rússia com a Ucrânia. Olha a situação que está ficando. Imagina chegar um homem e falar assim, ó, vamos pôr paz aí. E a tendência é piorar muito. Porque vai chegar um líder mundial e vai organizar, vai falar, não, vamos parar. Paz, gente, paz e amor. Vamos parar. A Bíblia diz que quando houver paz, na verdade vai ser repentina destruição, é Apocalipse. Então ele está dizendo, firmará acordo de paz com muito por uma semana, que será essa última semana. O arrebatamento da igreja já aconteceu. E outra coisa, imagina no cenário que a gente vive hoje. Milhões de pessoas desaparecerem. Já está bagunçado a coisa, imagina que caos. Aí vai ter que ter uma pessoa para acalmar. Gente, calma. Só que a Bíblia dá a entender, continuando no versículo, e na metade da semana cessará o sacrifício. Ou seja, ele firmou um acordo de 7 anos, de paz. Só que 3 anos e meio, o que ele faz? Ele corta. E aí, ele se declara como Deus. Há a construção do terceiro templo em Jerusalém, e ele vai querer se assentar como é que chama lá? No altar? Como Deus, e ser glorificado e louvado como Deus. Outro sinal de que a vinda de Jesus está próxima. Quando é que vai começar a construção do terceiro templo? E aí eu te falo, já está começando. É o assunto mais cogitado entre os judeus, a construção do terceiro templo. Porque para o anticristo assentar no trono, precisa ter o trono. Para ter o trono, precisa ter o templo. Não tem o templo ainda. Onde é? Às costas do templo, que é o templo de Herodes, que foi derrubado, é uma mesquita islâmica lá em Jerusalém, lá em Israel. Hoje. E aqui dá a entender, ó, ele fará cessar o sacrifício. Para cessar o sacrifício vai precisar ter voltado. O que é o sacrifício? No Antigo Testamento, os judeus sacrificavam. Pegavam animais e faziam o sacrifício. Eles cogitam hoje em fazer isso novamente, porque eles não fazem lá. A ONU declarou a cidade de Jerusalém como patrimônio mundial. Então, turistas do mundo inteiro vêm. Mas quando eles ganharem o poder de fazer isso ali, eles vão voltar a sacrificar. E pode pesquisar, já é até matéria isso. É até reportagem grande, os judeus voltarão a fazer o sacrifício. E o anticristo vai declarar paz e falar, galera, faz o seu sacrifício aí. E vamos parar de guerra, vamos estabilizar essa economia. Ucrânia, Rússia, para. Jerusalém, Palestina, gente, para. Vamos colocar. Irmãos, e há muitos nomes, eu não vou falar porque está gravando, mas há muitos nomes cogitados para ser o anticristo. Poderosos. Políticos, bilionários, trilionários. E vamos lá. Então ele vai na metade da última semana, lembra? 69 semanas até Jesus. Aí um tempo de 2000 anos. Aí o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja faz o quê? Iniciar a última semana. Aí nessa última semana, começa com paz. No meio da paz, vai vir a perseguição ferrenha do anticristo. Ferrenha. E ele está dizendo, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas da abominação virá o assolador. Esse é a verdadeira identidade do anticristo. O que é o anticristo? No Novo Testamento, principalmente em Apocalipse, Satanás sempre faz uma paródia de Jesus. Ele sempre pega... Se você for ver para essas religiões, Umbanda, Quimbanda, Candomblé, olha para essas cultura grega, sempre há um espelho do que está na palavra. Satanás também faz muito isso.
faz muito isso. Tem Jesus, tem o anticristo, o falso profeta. Satanás faz muito isso. E o anticristo, ele é essa paródia. Só que aqui ele vai revelar que ele realmente é o anticristo e que vai perseguir a igreja. Nós lemos lá em 2 Timóteo 2, quando ele diz, sobre as asas da abominação virá o assolador. Aqui também. Irmãos, pastor, e se eu chegar e se acontecer de eu não subir? Se eu não for arrebatado? Você viu que a gente leu em Mateus 24? Os que estão no campo, não volte. Os que estão lá nos montes, ficam lá. E a Bíblia diz, em Apocalipse capítulo 6, quando Jesus começa a abrir os 7 selos, e cada selo é um cavalo branco, cavalo preto, cavalo amarelo, e por aí vai. E depois ele começa a falar sobre as taças da ira de Deus. O céu se enrola como um saco de silício, as estrelas cairão sobre a terra, os rios se tornam sangue. Imagina isso. Ai das grávidas e das que amamentam naquele dia, e se não se abreviasse aquele dia, carne nenhuma se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Isso é muito forte, irmãos. E aí, quando o anticristo estiver sentado no trono, a Bíblia diz que Jesus aparecerá no céu, com um cavalo branco. Aleluia. E a vinda gloriosa, ela é relatada em Mateus capítulo 24, em Apocalipse capítulo 1, em 2 Tessalonicenses capítulo 1, todo olho verá. Ele vai derrotar o anticristo e seus exércitos apenas com o sopro da sua boca. Aleluia! Aleluia, irmãos! Essa palavra é linda, é maravilhosa. E a gente brincando. Só que deixa eu te falar uma coisa. Olha como o mundo está caminhando para o começo. A primeira coisa que vai vir aí pela frente é uma questão ideológica. Principalmente com esse novo governo. Eu não tenho dúvida que esse governo é o governo dos pobres, dos trabalhadores. Vai fazer muito pelos pobres. Mas a questão ideológica. Que vai afrontar os cristãos. E aí a pessoa que é a favor vai falar, não tem nada a ver. Eu penso da minha filha, quando estiver na escola, com 5, 6 anos, e vier uma professora e for ensinar um negócio lá. E ela fala, não, mas papai não me ensina desse jeito. Não, seu pai é atrasado. E quem é conservador, quem está com a palavra, sabe o que vai acontecer? Vai ser combatido. Isso vai acontecer, mas ainda não é perseguição. Perseguição contra cristão. Vai fazer isso aí é o anticristo que vai fazer. Prender. Como é que fala? Torturar. É lá na frente, na grande tribulação. Até chegar lá, o sistema vai ser montado. E o que é esse sistema? Tudo que se opõe contra o Senhor Jesus. O que nós lemos aqui. Tudo que se opõe contra o Senhor. E está começando. Está começando. Proselitismo religioso. Ideologia de gênero. Não ter banheiro. Ter um banheiro só. Que é isso? Está começando a acontecer. E vai só piorar. E a tendência é piorar mesmo. E por um lado, guerra, bomba, explosão, vai ter paz. E na parte ideológica, vai ter guerra. Porque se eu abrir a minha boca e falar que eu sou contra a homossexualidade, que eu sou contra casamento homossexual, que eu sou contra ideologia de gênero, eu sou perseguido, processado. Só que a Bíblia fala sobre a vinda do Senhor Jesus, o arrebatamento da igreja, é a minha esperança. Aleluia. É a nossa esperança. Porque Jesus virá e vai arrebatar a sua igreja. Aleluia.
Você crê nessa palavra, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Eu queria orar pela sua vida, sentado mesmo. Feche os seus olhos. Pai, Tu és grande, tremendo e poderoso. Nessa noite nós expomos a Sua palavra, um pilar, porque nós estamos nessa campanha de pilares, é a Tua vinda. E nós usamos, Senhor, essa janela aqui, que há 70 semanas. E essa última semana, nos livra dela, Senhor, por favor. E nos ensina a suportar o que está vindo pela frente, porque dias difíceis virão pela frente. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Jesus. E nos ensina a ser melhores. Nos ensina a nos preocupar com a nossa santidade, com a nossa família. Ao invés de estar preocupado com questões de dinheiro, disso, daquilo. Senhor, nos ensina a estar na Tua presença. Porque muitos estão engodados nessa busca. E as Tuas promessas estão se cumprindo, Pai. Nessa noite nós cremos, Jesus, que nós podemos ser melhores. E para a gente ser melhor, e para a gente ser salvo, basta a gente reconhecer o Senhor como nosso único e suficiente Salvador. Basta a gente reconhecer o Senhor como nosso Senhor, crer na Sua palavra, obedecer a Sua palavra e ser fiel a essa palavra, para ter um novo nascimento. Nessa noite nós oramos, Senhor. Nessa noite nós Te pedimos, alcança cada um, Jesus, cada lar, cada família, cada vida. Em nome de Jesus, nós Te glorificamos, Te exaltamos, porque o Senhor é bom, e a Sua bondade dura para sempre.